mencionamos, né, na aula anterior, a figura dos amoritas pelas mãos de Hammurabi, fundador, né, do antigo Império Babilônico, nós podemos perceber, entre outras coisas, que graças a esse governo de Hammurabi foi possível, né, a expansão do território, né, babilônico e a fundação do segundo Império Babilônico pelas mãos de Nabucodonosor. Vale também salientar que, graças a essa expansão, houve a necessidade de se regulamentar direitos e deveres de cidadãos e viajantes ou estrangeiros que chegavam ao território da Babilônia. A partir disso, foi também necessário a criação do primeiro código que vai estabelecer as prerrogativas para se estabelecer se alguém vai ser condenado ou absolvido dentro do território babilônico, o famoso Código de Hammurabi. E esse código é significativo porque é um dos primeiros códigos de leis punitivas do mundo antigo oriental. Também é importante destacar que nesse contexto do desenvolvimento da Mesopotâmia, nós vamos ter os povos assírios, povos esses de natureza semita, assim como os antigos babilônicos ou amorritas, que estavam vivenciando a região do Crescente Fértil, especialmente o território que margeava o rio Tigre, para permitir, entre outras coisas, promover o desenvolvimento e sua fixação territorial e, por consequência, a fundação do seu território. Uma das grandes características dos povos assírios é a sua extrema habilidade militar, e isso provocou o seu expansionismo. Inclusive, uma das características emblemáticas dos assírios é que eles trouxeram para a arte da guerra ou para a arte do combate a empregabilidade do cavalo. Nós vamos ter aí, entre outras coisas, a maior contribuição desse império, né? Vai ser, entre outras coisas, o seu rei, chamado Assurbanipal, que vai, entre outras coisas, né, empregar aquilo que a gente chama de maestria administrativa, ou seja, a capacidade de governar sem erros. Também é importante salientar, né, a figura emblemática, como eu disse, dos caldeus, povos assim como os assírios e assim como os amorritas, os antigos babilônicos, que também margeavam o território da Mesopotâmia em busca de um território propício à sua dominação. Como eu já falei em algumas passagens aqui, uma das grandes marcas desse processo é justamente a guerra. E essas guerras é que tornam possível a chegada dos caldeus ao poder, derrotando os assírios. Nabucodonosor, como mencionei, é o seu mais importante monarca, né? E o grande responsável pela expansão do segundo Império Babilônico, ou como eles gostavam de ser chamados, os Novos Babilônicos. E aí, uma das grandes características desse processo aí é a capacidade que eles vão ter de unificar o território. Uma das características também do Segundo Império Babilônico é a criação dos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, né, que vai cultuar os seus deuses, especialmente Marduk, que dizia-se que aquele que conseguisse chegar ao topo da Torre de Babel estaria muito mais próximo a Marduk e teria a capacidade de ter seus pecados perdoados, e aí poderia se usufruir, entre outras coisas, da liberdade, né, para viver uma vida pós-morte, ou melhor dizendo, de morte, vamos dizer assim, né,
mais tranquila. Por que mais tranquila? Porque não seria tanto castigado, não seria tão penalizado, tendo aí, por exemplo, que passar um tempo no submundo, que era uma característica emblemática daqueles que não eram perdoados por Marduk. E aí eles também vão se destacar na atividade agrícola, no trigo, na cevada, no linho, no gergelim. E a grande característica desse aqui é que a alimentação é rica em frutas, verduras e principalmente as carnes que se consideravam que faziam bem ao organismo, principalmente o frango e a carne, né? E principalmente a carne de peixe, vamos dizer assim, né? A agricultura era a base da economia, como eu mencionei, que é um atrativo dessa civilização. E aí, fechando aqui, também as nossas contribuições para essa aula é a astronomia, né, que é a maior contribuição dos babilônicos. E isso vai ser importante porque através dessa astronomia, né, que vai se consolidar essa divisão do período do tempo que a gente, do mundo ocidental, conhecemos hoje, como, por exemplo, o ano dividido em meses, os meses divididos em semanas, as semanas divididas em dias e dias divididos em horas, por exemplo, né? E mergulhando mais nessa perspectiva, horas divididas em minutos e minutos divididos em segundos. Matemática também foi extremamente usual para os mesopotâmicos, assim como para os egípcios, né? Criando inclusive um sistema matemático utilizado hoje na contagem computacional, que é o sistema computacional que usa a nomenclatura sexagemal, ou seja, né, a capacidade de processar, né? A medicina também. E aí, finalizando, talvez a maior contribuição que nós temos na Mesopotâmia, com certeza, tenha sido, né, o Código de Hammurabi, considerado um dos primeiros códigos de leis punitivas da antiguidade. Né? E aí ele destaca aqui, entre outras coisas, 282 leis que abrangiam todos os aspectos da vida babilônica, perpassando pelas atividades comerciais, pelo direito de propriedade, pelas relações de herança, pelas perspectivas de direitos para a mulher, para a família, as punições para casos de adultério, falsas acusações e o não cumprimento dos termos adotados durante o período sobre a escravidão. E aí eu trago aqui um exemplo, né, do peso desse código, que ele diz: se um construtor edificou uma casa para um avalio, mas não reforçou o seu trabalho, a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor se viu obrigado a indenizar o dono da região. Também com destaque aqui a arquitetura, especialmente no desenvolvimento das cidades e vamos dizer assim, na construção de templos e palácios. E aí, aqui com o final aqui, né, o território da Mesopotâmia, lembrar, né, da figura emblemática do Patesi, né, que é extremamente importante dentro deste processo. E aí, chegando aqui ao final, só a título de curiosidade, eu cito aqui para vocês os principais deuses do Egito, ou melhor dizendo, perdão, da Mesopotâmia. E como vocês podem perceber, esses deuses têm uma semelhança significativa com o Egito, porque eles se manifestam no meio da natureza. E para reforçar os estudos de vocês, eu entrego para vocês 4 questõezinhas que nós vamos comentar para as próximas aulas e espero que vocês realizem a resolução delas. Um forte abraço e até a próxima.